Olá, pessoal. Eu sou o Renato Augusto e nós estamos aqui para mais um encontro para a comemoração da Semana Municipal do Direito na Escola. A Semana Municipal do Direito na Escola ela foi instituída em dezembro do ano passado. Uma lei foi sancionada, a lei de número 6.125, e essa lei teve origem por meio de um projeto de iniciativa popular e foi transformado numa lei. Essa lei prevê o encontro de advogados, professores e estudantes para se discutir direito nas escolas. Mas em tempos de pandemia, nós faremos esse encontro aqui neste ambiente virtual. E essa reunião, esse encontro, ele é transmitido pela TV Câmara, no canal 61.3 da Rede Aberta, no canal 4 da NET e também nas redes sociais da Câmara Municipal. Então, para este encontro, nós temos algumas convidadas especiais, porque o tema hoje é direito da mulher. Então, nós trouxemos aqui mulheres para falar sobre isso. Então, o meu local hoje não é um local de fala, mas um local de escuta, porque eu quero escutar, quero entender um pouco, e para isso, para discutir direito de mulher, precisaremos trazer mulheres para esse encontro. E hoje nós temos aqui a doutora Raíza Blumer, que é advogada, que vai falar conosco sobre direito, Isadora Tieg, também advogada, doutora, a professora doutora Natália Sganzella e a estudante do ensino médio, Júlia Rodrigues. Então, é um prazer muito grande receber vocês aqui para falarmos sobre direito e mulher na Semana Municipal do Direito na Escola. Convido, então, para falar conosco a Isadora Tieg. Bem-vinda. Oi, Renato. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz, com o convite para falarmos um pouquinho mais desse assunto que é tão necessário. Quando falaram para mim o que você pode falar sobre direito da mulher, em conjunto com a doutora Raíssa, nós pensamos em mostrar para vocês um pouco da evolução histórica da conquista dos direitos das mulheres aí na nossa sociedade. Para vocês entenderem um pouco o quão demorada é essa conquista e o quanto as mulheres batalharam para se ter alguns direitos. Então, primeiramente, fazendo uma breve introdução, a mulher na nossa sociedade não era vista como um sujeito de direitos, como é atualmente. Antigamente, ela era vista como um objeto. Então, ela era detentora de obrigações, porém ela não tinha plenos direitos. Por muito tempo, a mulher teve uma educação diferenciada da do homem. Então, enquanto o homem podia aprender, estudar, se aprimorar, participar de novas experiências, a mulher ela era vista para servir a família, para servir o seu marido, principalmente, sempre sob a dominação. Então, quando nascia, sempre servia ao pai, a dominação do pai. Depois, a dominação de um irmão mais velho, depois ficava sob os cuidados do marido. E até quando eu fui pesquisar um pouquinho aqui para trazer alguns pontos para vocês, eu vi que ainda em 2015, quão recente teve uma ONG que denunciou 44 países por aplicar penas duras ainda às mulheres por causa de adultério. Então, tem alguns países ainda que apedrejam mulheres, que as penas retiram elas dessas famílias, estupro, isso em 2015, que esses países foram denunciados. É um pouco, a gente se espanta, quando vê esses dados aí. Bom, então eu vou voltar um pouquinho lá para trás, no ano de 1827. Em 1827 foi promulgada uma das primeiras leis aí importantes na conquista dos direitos das mulheres. Foi uma lei que autorizou as mulheres a ter acesso à educação. Então, elas puderam começar a estudar o primário, Isso porque lá, antigamente, na época do Brasil colônia, quem promovia o estudo na nossa sociedade era a igreja. E a igreja dizia que somente os homens poderiam ter esse estudo, Não poderiam juntar mulheres e homens, porque senão poderia se tornar um ambiente promíscuo, enfim. Então, eles apenas davam esse direito de estudo aos homens, que era visto como um ser todo-poderoso aí.
A corte portuguesa depois até implementou um tipo de estudo para as mulheres, porém elas aprendiam a fazer afazeres domésticos, trabalhos manuais, sempre para servir ao seu marido. Era esse tipo de estudo que a corte propiciava às mulheres, né? E somente em 1827 que teve essa lei aí que permitiu que as mulheres tivessem acesso a um estudo ainda que primário. Logo depois, em 1829, já veio... em 1879 já veio o acesso das mulheres às faculdades. Mas quando a gente diz, né, acesso à faculdade, já pensa como se fosse 100% das mulheres aí acessando o estudo superior, e não é bem isso que acontece na prática. Ainda, hoje, nossa sociedade tem resquícios muito machistas, imagine antigamente. Então, apesar desses esforços das leis, né, que permitiam a mulher acessar aí os estudos, eram muito poucas mulheres que efetivamente conseguiam chegar à universidade, né, devido ao preconceito, devido às dificuldades impostas pelo marido. O marido não queria ver a mulher se superando aí, né, na inteligência, sendo destaque. Então, foi algo muito trabalhoso para a mulher ter acesso à educação. A educação transforma, né? Já em 1890, foi quando a mulher conseguiu o direito de não ser mais castigada fisicamente pelo seu marido, né? Porque até essa época, se ela desobedecesse a algum comando da casa, se ela fizesse algo errado na educação dos filhos, o marido podia castigá-la fisicamente. Então, teve um decreto em 1890 que retirou esses castigos físicos à mulher. Indo um pouquinho mais para frente, em 1916, teve um marco importantíssimo na nossa lei, que veio o Código Civil. O Código Civil de 1916, que não é o que está em vigência hoje, né? Ainda bem, ele veio com uma série de medidas que deixavam a mulher no segundo plano. Então, eu até destaquei um artigo aqui que eu achei interessantíssimo do Código. O artigo 240 dizia assim: a mulher assume pelo casamento, com os apelidos do marido, a condição de companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família. Ou seja, ela era auxiliar, né? Então, o marido se casava para ter uma auxiliar para ajudá-lo. Não era para formarem uma família juntos, para crescerem juntos, era mesmo uma companheira da casa e dos filhos, né? Nesse código também, ainda de 1916, vinham impostas várias restrições à mulher. A mulher não podia receber herança, a mulher não podia administrar seus próprios bens, a mulher não podia exercer uma profissão. Que mais que a lei dizia? A mulher não podia litigar em juízo, não podia abrir um bem comercial, não podia ter um estabelecimento comercial, não podia batalhar na justiça por algo. Tudo tinha que ter autorização do seu marido. Então, sempre a mulher foi dominada aí pelas vontades do marido, né, pela lei. Indo um pouquinho mais para frente, acho que a mulher começou a perceber como que eu faço essa mudança, né? Eu preciso adentrar aí na sociedade. E viu que era por meio de leis. Então, a mulher começou a pensar, vou entrar para a política. E em 1910, com a classe da luta de muitas mulheres, elas conseguiram fundar o primeiro partido feminino no Brasil. Mas somente em 32 que elas conseguiram direito ao voto, ou seja, depois do primeiro partido político feminino com ideias que visavam a proteção das mulheres, somente 22 anos depois elas conseguiram esse direito ao voto. E ainda o direito ao voto se iniciou para mulheres acima de 21 anos. Os homens já podiam votar com 18, as mulheres 21. Depois que igualou isso daí com a Constituição de 34. Essa parte histórica aí do voto das mulheres é bem interessante. Foram movimentos nas ruas, né? Elas iam às ruas pedir esse direito ao voto. Movimentos baseados começaram nos Estados Unidos, na Europa, e depois chegou aqui com a influência de fora aqui no Brasil.
foi um marco bem interessante que mudou muito quando a mulher conseguiu aí entrar para a política e começar a fazer a diferença, né? Em 62, somente, que foi criado o Estatuto da Mulher Casada. Nesse estatuto foi um marco importante na luta do direito das mulheres, porque elas conseguiram autorização para trabalhar fora de casa, né? Então elas não precisavam mais das ordens dos seus maridos para ver o que elas poderiam fazer, no que elas poderiam trabalhar. Com isso elas poderiam livremente sair e conseguir um trabalho. Elas também conseguiram o direito à sua herança, porque antigamente o marido que administrava os seus bens, então elas não tinham dinheiro, elas não tinham trabalho, elas não tinham nada. A partir desse estatuto, elas começaram a ter mais esses direitos. E um marco importantíssimo que muitos homens usavam, isso como uma forma de prender a mulher, era que se o casamento não tivesse bom, eles falavam, o filho fica comigo, porque a lei permitia isso. Então, nesse estatuto, apesar de ainda não existir o divórcio na nossa sociedade, na época, em 62, existia a separação. Se o casal não estava mais bem, eles se separavam, porém a mulher não tinha, né, a lei do seu lado para poder casar-se de novo, para poder continuar uma outra vida. Não, ela apenas só não vivia mais sob o mesmo teto com o ex-marido e, consequentemente, perderia a guarda do filho. Com esse estatuto, ela começou a ter direito a ficar com a guarda do filho. Em 74, as mulheres conseguiram, até engraçado, né? Os bancos não deixavam elas administrarem suas contas, seu dinheiro, né? A mulher não era vista como um ser inteligente para administrar o próprio dinheiro. Então, em 74, através de uma luta, elas conseguiram a aprovação de uma lei que chamava Lei da Igualdade de Oportunidades de Crédito. E, a partir de então, elas começaram a ter uma espécie de cartão de crédito para ir ao banco e poder administrar seu próprio dinheiro, né? Em 77, veio a lei do divórcio foi aprovada, e aí foi um marco importantíssimo, porque começou a quebrar uma série de relacionamentos abusivos, porque a mulher se via presa no casamento, ela se via infeliz com aquilo, de não poder terminar ali e seguir uma outra vida com alguém. Mas com a lei do divórcio legalizou aquela separação e ela conseguiu se libertar. É claro que, assim como eu falei das faculdades, não foi de uma hora para outra que isso aconteceu, né? Na época, uma mulher divorciada era vista como profana, né? Perante a sociedade. Então, foi uma coisa também que, apesar da mudança da lei, para vermos como a nossa sociedade é machista, mesmo com a mudança da lei, ainda ficaram muitos resquícios aí desse preconceito contra a mulher. Indo um pouquinho mais para frente, em 79 teve uma conquista bem legal, que foi o direito da mulher praticar esportes. Nossa, a mulher era proibida até do esporte, né? Uns se perguntam, e era. Desde a era Vargas, a mulher não podia. Diziam que os esportes não pertenciam à natureza feminina da mulher, né? Então, Vargas foi em 1940, mais ou menos 40 anos depois, com muita luta, que elas conseguiram esse acesso aos esportes. Tanto que na era Vargas, as manchetes do jornal era pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Era um jargão, né, que os homens utilizavam. E depois elas conseguiram com esse decreto em 79, o acesso aos esportes. Em 83 foi criado o primeiro time feminino de futebol, mas a gente pode ver que até 2020, né, não é o mesmo reconhecimento do futebol feminino com o masculino, né, como deixou marcas aí na nossa sociedade, todo esse machismo. Indo um pouquinho mais adiante, somente em 1985 foi criada a primeira delegacia da mulher. Então, somente nessa época que falaram, opa, peraí, a mulher apanha, a mulher é subjugada no segundo plano, os homens se aproveitam da condição de superioridade que a sociedade impôs para bater na mulher, vamos criar uma delegacia especializada. Até então, elas não tinham um atendimento específico para elas.
E somente em 88, 1988, às vezes eu fico pensando, né, nossos pais, meus pais já eram vivos e a mulher ainda não era considerada um ser de direitos igual ao homem. Somente que a Constituição de 88 é que teve essa igualdade, né, do artigo 5º, que as mulheres, que todos foram considerados iguais perante a lei. Aqui é um dado que eu achei no âmbito criminal, né? Em 2002, a falta de virgindade deixou de ser crime. 2002. Até então, mulheres que se casavam e não fossem mais virgens, apesar de sabermos que na prática já pode ser isso que não acontecesse, mas era crime, né? Pelo código era crime. Então, o Código Civil até instituía que se o homem poderia solicitar antigamente, né, a anulação do casamento, caso uma mulher não fosse virgem quando se casasse. Isso bem antigamente. E, enfim, era algo que na prática já não acontecia mais, mas na nossa lei ainda não era alterado isso. Só fazendo um adendo antes de passar a palavra para a doutora Raíssa, essa questão do nosso Código Penal é interessantíssimo também no que tange a legítima defesa da honra. Não sei, muitos já devem ter ouvido falar, antigamente o homem podia matar pela honra, né? Na verdade, assim, é um mito isso. O nosso Código Penal nunca preveu que o homem poderia matar pela honra. Mas o que o nosso Código Penal de antigamente previa, né? O nosso Código Penal que vigorou de 1890 a 1940. Ele previa lá num artigo que poderia excluir a ilicitude daqueles que cometessem atos no calor da emoção, né? Fora da sua inteligência. Então, juristas, aliando a época machista que nós vivíamos, consideravam que esse artigo poderia excluir caso um homem encontrasse sua mulher adúltera, né? Sendo adúltera. Então, poderia matá-la pela honra. Juristas defendiam isso antigamente. Enfim, só as mulheres, né? Os homens não teria problema ser adúlteros. E, enfim, é bem interessante, né? Toda essa diferença aí que faziam e ainda ficam com tantos resquícios aí na sociedade. Agora eu vou passar para a Raíssa para ela falar um pouquinho de 2006 para frente, que foi quando instituiu a Lei Maria da Penha e veio vários marcos importantes aí em relação à violência doméstica, que para vocês verem, depois de toda essa caminhada, né, a gente ainda tem a violência doméstica muito presente, que é a causa mais discutida hoje, eu acredito, dentro do direito das mulheres. Eu vou passar a palavra para a doutora. Doutora Raíssa? Oi, tudo bem, gente? Queria agradecer, primeiro, pela oportunidade, né? Pelo convite de vocês. E quero aproveitar para parabenizar o Colégio Embraer pela iniciativa e criação do projeto de lei da Semana do Direito na Escola. É um passo muito importante para todos nós e principalmente para a educação na nossa cidade de Botucatu. E isso seja espelho para que todas as escolas passem a aderir o direito dentro da escola, que é tão importante. Então, como a Isadora falou, eu vou começar a partir de 2006, que foi um dos marcos mais importantes da conquista da mulher dentro do direito, que foi a criação da Lei Maria da Penha. Antes de 2006, não existia uma lei específica para tratar a violência doméstica. Então, a punição era muito mais difícil. E a Lei Maria da Penha, ela carrega esse nome em homenagem à farmacêutica Maria da Penha. A Maria da Penha foi uma mulher que foi vítima por quase 20 anos, ela demorou para ter a punição do agressor, e ela foi vítima por muitos anos de violência doméstica dentro de casa. O marido dela tentou assassiná-la 2 vezes. Ele primeiro deu um tiro na nuca dela enquanto ela dormia e ela ficou paraplégica. Depois disso, ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. Ela já estava de cadeira de rodas, ela não andava mais.
e ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. Então, além disso, ela sofreu várias violências dentro de casa. Essas foram as 2 tentativas de homicídio. Só que na época não existia uma lei que trouxesse medidas efetivas para combater a violência. Então, a Maria da Penha, ela lutava, ela ia atrás, denunciava, só que era o Código Penal e não era efetivo para combater a violência doméstica. Então, ela foi até a Corte Interamericana de Direitos Humanos e denunciou o Brasil como sendo conivente à violência doméstica, por não ter nenhuma medida. E aí o Brasil foi condenado a criar uma lei. E foi aí que surgiu a Lei Maria da Penha. Em 2006, ela foi sancionada, trazendo as medidas, trazendo a punição da violência doméstica e as medidas. A lei, ela é muito importante, ela é considerada pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo, uma das 3 mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica. Mas foi só a partir de 2006 que a questão da violência doméstica foi reconhecida como um problema social, um problema do Estado, né? E o legal da lei é que ela trouxe a punição de vários tipos de violência. Porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa na violência física, que é a mais comum de se escutar. Porque a lei trouxe todos os tipos de violência, porque a violência física é um tipo de violência que acontece dentro da violência doméstica. Então, a lei trouxe também a violência sexual, que é quando o companheiro, o agressor, obriga a mulher a ter qualquer tipo de relação que constrange a mulher na presença dos filhos, que use força física ou que ele ameace ela, se ela não tiver relação, ela vai sofrer alguma consequência. Então, isso também é um tipo de violência que a lei trouxe. Tem também a violência psicológica. Essa, ela, embora ela possa acontecer de forma isolada, ela está presente dentro de todas as outras. Todos os tipos de violência acarretam a violência psicológica. E ela abrange a conduta do agressor que ofenda a mulher, diminua, cause humilhação, qualquer tipo de ofensa, constrangimento. Normalmente o agressor ele faz tudo isso, por isso que eu digo que a psicológica ela está dentro de todas. Então a lei também trouxe, por exemplo, o agressor ele pode não bater, ele pode apenas ofender, acabar com a mulher. Ele vai ser punido pela lei, ela vai denunciar e ele vai ser punido como qualquer outro tipo de violência. Também a violência moral, que é quando é bem parecida com a psicológica, é quando o agressor ele imputa crimes para a mulher. Então, seria difamação e injúria. Ele fala que ela é bandida, que ela é ladra. Isso também é um tipo de violência. Então, a lei também trouxe essa tipificação. E a violência patrimonial, que é muito interessante, porque normalmente o agressor ele quer esconder a mulher da sociedade, para que ele domine ela, e ela tem uma dependência seja emocionalmente dependente, financeiramente dependente, de todas as formas. Então, o que ele faz? Ele destrói os bens de trabalho, ele tira o documento, a mulher... Já atendi casos de uma moça que ela não tinha documento, ele tinha tirado as formas dela trabalhar, ela não podia mais trabalhar, e ele tirou o computador dela. Então, assim, isso também é um tipo de violência, como eu disse. Ele não precisa bater, ele pode simplesmente falar, você não vai trabalhar, não quero que você trabalhe. Isso é uma forma de violência e a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger. Bom, só para ressaltar que a Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger o gênero feminino, né? E hoje em dia, inclusive, a lei abrange transexuais, porque se protege o gênero. Então, a gente escuta às vezes, né? Mas por que não tem a lei do João da Penha? Já escutei várias vezes. Por quê? Porque a violência doméstica contra a mulher é muito maior. A gente sabe que existem hoje em dia mulheres fortes, que agridem, mas quando você olha os índices, a violência é contra a mulher. Então, precisava existir uma lei que protegesse a mulher.
que eu acho muito legal, assim, da lei, além dela punir, ela trouxe a punição, as formas de violência que ela vai punir, ela trouxe também o que eu acho que é o sensacional da lei, que são as medidas protetivas. A lei vai proteger a mulher. Então, essa mulher que decide denunciar, que faz um boletim de ocorrência, consegue sair desse ciclo, ela vai ser protegida. A lei trouxe suspensão do posse ou restrição de armas. Então, aquele agressor que tem posse de arma, ele vai perder o posse de arma. Afastamento do agressor do lar. Isso é o mais importante, porque você pensa a cabeça das mulheres, como que eu vou denunciar, vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou chegar em casa e vou apanhar o dobro. Então, o agressor vai ser retirado do lar. Antes até demorava um pouquinho mais, porque tinha que ir para o judiciário, para o juiz dar essa protetiva. Hoje em dia, os delegados de polícia, eles também estão podendo determinar esse afastamento imediato do agressor do lar. Principalmente agora no momento de pandemia, tem se buscado formas de efetivar isso. Um boletim de ocorrência online está podendo fazer agora, a mulher pode denunciar a violência doméstica de forma online. Então, o agressor vai ser afastado do lar. Também vai ser proibido de ter contato com a vítima e, dependendo da circunstância, com os familiares também. Dependendo do tipo de violência, é feita uma análise do caso concreto, ele também não vai poder se aproximar dos filhos, nem de irmão, enfim, ele vai ser proibido de se aproximar da família e da vítima. A vítima também vai ser encaminhada para programas de proteção de atendimento, acolhimento. Aqui em Botucatu temos o CREAS. Esse ano vai ter a inauguração do Centro de Referência da Mulher, que também vai ser muito legal para acontecer esse acolhimento. Então, essas medidas protetivas são muito importantes, porque a violência doméstica não é um crime comum. Ela vai muito além, existe toda uma circunstância complicada e essa mulher precisa ser protegida. Então, a lei trouxe tudo isso para tentar tirar a mulher desse ciclo, né? Só para constar também que a violência, a gente pensa, né, normalmente que é marido e mulher, mas não, pode ser entre namorado, pode ser um filho que pratica atos de violência contra uma mãe. A gente consegue pensar, por exemplo, num exemplo de um usuário de drogas que tortura a mãe, que ameaça, bate, que rouba dinheiro. Isso também é violência doméstica e essa mulher também vai ser protegida. Mesmo com a criação dessa super lei em 2006, os índices de violência doméstica são muito altos. Infelizmente, a gente acompanha no noticiário, sempre temos muitos casos, e agora na pandemia aumentou no estado de São Paulo quase 50% do número de denúncias de casos de violência doméstica. Então, mesmo com essa lei, o legislador ainda busca medidas. É uma luta constante, então estamos buscando ainda medidas. Em 2015, tivemos a criação da Lei 13.104, que foi a lei que tipificou o crime de homicídio. Homicídio cometido contra a mulher passou a ser o crime de feminicídio. Então, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, veio para aumentar a pena, para que a gente pense que possa diminuir os crimes de homicídio contra a mulher, né? Então, o feminicídio é quando o homem mata a mulher em condição do sexo feminino. Então, percebemos que o legislador tenta trazer novas medidas para coibir a prática de violência doméstica, para que matem menos mulheres. A pena é mais alta, a pena do feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão. Então, temos medidas novas, mas ainda é uma luta, ainda temos muitas mulheres morrendo no Brasil. E em 2018, também tivemos uma inovação na legislação muito legal, que é o crime de importunação sexual. Com certeza vocês já viram os casos de ejaculação no metrô, o homem começa a se masturbar olhando para a menina, dentro de um metrô, de um ônibus, e não existia uma lei. Então esse cara, ele fugia e pronto. Então em 2018 tivemos essa inovação da lei,
foi muito legal, que é protegendo a liberdade sexual da vítima. Antes tinha só o crime de estupro, então esse caso da ejaculação, por exemplo, não tinha como punir ele. E a importunação sexual ela é diferente do assédio sexual, porque a gente pensa no assédio, o assédio existe uma relação de subordinação. Então, por exemplo, um chefe do trabalho, o patrão, que assedia a funcionária. Aí seria um caso do crime de assédio. A importunação sexual não precisa dessa relação, é com um estranho. Então, por exemplo, uma mulher, um cara que encoxou uma mulher sem permissão, que tentou passar a mão nas partes íntimas, tentou beijar à força, ejaculou, puxou o cabelo, tudo isso pode ser o crime de importunação sexual. E agora nós também temos essa forma de proteger a mulher, né? A pena é de 1 a 5 anos. E as inovações continuam, como eu disse, é uma luta diária. Nós vivemos em enfrentamento à violência, mas graças a Deus hoje em dia a mulher tem um direito de fala, podemos lutar, ir atrás das leis, como estão sendo criadas, e é isso. Eu tinha para passar para vocês um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência doméstica. É isso, obrigada mais uma vez pelo convite, estou muito feliz em participar aqui com vocês e estou sempre à disposição no que vocês precisarem. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Quando vocês falavam, na fala de vocês, algumas datas, a gente pensava que está se falando algo da Idade Média e a gente vê que a gente está falando do século passado, desse início de século, né? Então a gente precisa avançar muito, está sendo muito bom para mim, na condição de ouvinte, entender toda essa situação que às vezes parece que a gente tem espaço para discussão, mas que acaba não tendo tanto espaço assim. Então, hoje agora eu queria escutar um pouquinho a professora Natália, a professora doutora Natália Sganzella, para falar também agora do direito, da importância do direito nas escolas. Por que é importante já a jovem mulher aprender sobre direito na escola? Professora Natália, por favor. Olá a todos, obrigada pelo convite. Eu só queria saber se todo mundo me escuta bem. Tudo bem? Ótimo. Então, obrigada pelo convite, Renato, porque participar desse momento de aprendizado e de partilha é sempre muito importante. Obrigada às advogadas que trouxeram contribuições muito importantes, né, para a gente que batalha nessa questão sobre os direitos da mulher. E aí, para pensar, né, o direito da mulher na escola, como trabalhar a questão do direito da mulher? Quando as nossas colegas advogadas elas falaram, né, sobre a evolução do direito e a Lei Maria da Penha, a questão também, né, que em 2015 nós chegamos, né, a ter uma lei contra o feminicídio. O que implica, né, educacionalmente falar isso, politicamente falar isso para a gente? Significa que quando a gente reconhece a necessidade de combater a violência, nós estamos dando nome para isso. E nomear uma coisa significa a possibilidade de dialogar com ela, significa a possibilidade também de torná-la visível, porque a gente não debate com o que não é visível, né? Aquilo que não tem nome, que a gente não reconhece, não é possível transformar. Então, o Brasil, nosso país, ele é um país violento contra as mulheres. E como é que a gente faz, né? O Brasil hoje ele é signatário da ONU no combate à violência contra a mulher, e uma dessas formas de combate passa pela educação. Aí tem uma frase que atribuem para o Pitágoras, né, que dizem que é preciso educar a criança para não precisar punir o adulto. E a questão, né, que perpassa, né, de como discutir, né, a questão do direito onde a gente começa? Qual a idade escolar para a gente poder falar? Quando a gente pensa, né, sobre jovens mulheres e sobre o direito que elas têm de assumir o seu protagonismo, onde incluir os homens e sensibilizá-los para isso? Porque é uma luta de mulheres ou é uma luta de uma sociedade que se quer livre e igualitária? Porque dentro de um projeto de humanidade democrático e livre, a gente precisa entender sobre o bem comum. E enquanto alguma das partes não está
sendo atendida nesse processo. Por exemplo, hoje a gente está discutindo as mulheres, mas nós poderíamos colocar outras minorias sociais que ainda não têm em plenitude a ideia da igualdade. E é aí que eu entendo a importância da educação e da escola como esse espaço de socialização. Um espaço que, junto com a família, contribui na formação do indivíduo, seja ela na formação subjetiva, né? Então ele vai se formar como pessoa e também ele vai se formar como um ser social. Então, além de escolarizar, a escola também vai ajudar o quê? A colocar valores que ela quer como democrática. E partindo da ideia, né, de que as crianças elas vão passar grande parte da vida delas na escola, eles vão conviver nesse espaço com ideias que são diferentes, são ideias diversas, né? Então, o papel da escola no avanço do direito da mulher, né, das mulheres como protagonistas e da sociedade como combatente, ela passa pela escola, que vai ser um espaço de diversidade. Se a família ela tem um conjunto de valores, a escola ela tem que ampliar e diversificar esse campo. Então, ela tem que contribuir para que o jovem ele entre em contato com experiências, com valores, com visões de mundo que possam somar ou confrontar certas vivências que ele tem em casa. Por exemplo, seria normal uma criança ver o pai bater na mãe? Como isso deve ser problematizado dentro da escola de forma que não gere um conflito, mas que crie recursos para que a gente construa uma sociedade diferente. Então, é importante pensar nisso. Então, nesse sentido, a escola é um espaço realmente democrático e com liberdade para que a gente possa falar abertamente sobre direitos. E quando eu perguntava, mas quando e por onde começar, a minha questão é, nós estamos na Semana do Direito, devemos começar pelo ensino médio? Qual fase da educação básica? Então, eu penso que desde a infância, trabalhar com o respeito às diferenças entre homens e mulheres, ela seja substancial. Tipos acontecem, por exemplo, às vezes nós reproduzimos que meninos não podem chorar, ou que meninas se vestem de determinadas formas, como forma de provocar os rapazes. Então, revisar isso, né, de um senso comum que é consolidado, a forma de discutir o direito a partir da desconstrução de identidades e de lugares, né, que o machismo coloca, né? Então, quando a gente pensa, eu acho que a escola ela vai encontrando a missão dela, que é o espaço de cidadania. Como microcosmo da sociedade, a gente tem que pensar que lá existem relações de violência, de reprodução. E quando a escola não fala do pano, ela se torna, então, um espaço de negação. Mas quando, ao contrário, ela gera diálogo sério, por exemplo, na educação básica. Nós tivemos um pequeno problema de áudio com a professora Natália Sganzella. Nós vamos tentar voltar com ela daqui a instantes, mas eu vou convidar então agora para continuar esse assunto e depois eu retorno com você, professora, para você continuar falando conosco, dando essa aula sobre direito na escola. Eu queria falar agora com a Júlia Rodrigues, que é uma estudante do ensino médio, e que pudesse falar conosco, Júlia, sobre a importância de se estudar direito na escola. Júlia, a palavra está com você. Bom, primeiramente, obrigada, Renato, obrigada, professora e doutoras, por essa oportunidade, né, da gente poder conversar sobre isso. Bom, para mim, e eu acredito que para todos os outros estudantes, sejam eles mais novinhos ou sejam eles no ensino superior, de total importância, né, que a gente fale sobre o direito da mulher, sobre o que precisou acontecer, o processo histórico que precisou acontecer para que hoje a gente pudesse estar aqui, para que hoje a gente pudesse estar fazendo essa reunião.
como as advogadas disseram, há muito pouco tempo atrás a gente não poderia estar aqui conversando sobre isso. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui falando sobre esse assunto. Como o Renato disse, nosso lugar de fala somos mulheres. Eu acho que mesmo eu, ainda com 16 anos, já em algum tipo de violência que foi citado aqui, eu já me encaixei, eu já sofri. Isso é algo muito sério, isso é algo muito preocupante, porque significa que a nossa luta precisa ser cada vez mais intensificada, precisa ser cada vez mais exposta a todos, né? Para que a gente tenha consciência, para que a gente possa reagir de forma correta. Eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui, mas eu também me sinto muito preocupada, porque se ainda há necessidade de falarmos sobre isso de maneira tão profunda, de maneira tão efetiva, né, significa que algo está errado ainda. Significa que mesmo com tantas leis, mesmo com tantas medidas protetivas para as mulheres, a gente ainda precisa expor isso e falar, olha, tem coisa errada, olha, tem desrespeito acontecendo, olha, tem violência acontecendo. E eu estudando, né, para estar aqui no encontro, eu também li um pouco sobre a história da Maria da Penha e eu fiquei muito chocada, porque o testemunho dela é o testemunho de inúmeras outras mulheres, né? E de, às vezes, pessoas que estão do nosso lado, às vezes as nossas mães, às vezes as nossas tias, e muitas vezes a gente se sente acorrentado, se sente sem ter muito o que fazer. E um encontro como esse é muito esclarecedor, porque a gente tem noção de que, olha, então, quando o homem tira o celular da mão de uma mulher e fala, olha, você não vai mexer no celular, isso é violência patrimonial, isso se encaixa na lei Maria da Penha. Isso é muito importante a gente saber, a gente ter consciência, para que isso possa ser cada vez mais reprimido, cada vez mais diminuído na sociedade que a gente vive. Como a professora disse, muitas minorias sofrem violência, né? Por exemplo, as pessoas negras, por exemplo, as pessoas que têm uma orientação sexual diferente daquelas que foram impostas a elas pela sociedade. Mas falar de violência da mulher, eu acho que já é um bom começo, eu acho que já é um ótimo primeiro passo para que a gente possa ter cada vez mais lugar de fala, ter cada vez mais exposição desse assunto. Eu acho realmente muito interessante. Eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês, que o Renato está aqui com a gente. Obrigada, Renato, pelo convite. Foi muito importante para mim conversar com as senhoras e ter entendimento do que está sendo feito na nossa sociedade. Porque muitas vezes é muito fácil a gente criticar. A gente olha e fala, mas a legislação não faz nada pela gente. Mas nada é realmente efetivo. É muito fácil a gente criticar, mas a gente não tem noção de quantas mulheres, inclusive, morreram, né, nesse processo de conquista de direitos, nesse processo de, olha, você pode votar agora. Gente, eu não me imagino nascendo numa sociedade assim. E se hoje eu posso falar essa frase, eu não me imagino numa sociedade assim, é porque muitas outras precisaram lutar, muitas outras, inclusive as senhoras, que hoje trabalham com isso, a professora Zanzella, que hoje conscientiza os seus alunos e faz um trabalho maravilhoso, sou muito fã, conscientizando e cuidando, porque as senhoras estudaram um longo período das suas vidas para cuidar e proteger os direitos das mulheres, para poder olhar para uma mulher depois de um tempo de um processo de violência e falar, olha, hoje ela está bem, hoje ela consegue, ela tem uma vida longe desse agressor e ele foi punido como deveria e hoje pagou pelo que fez. Então eu agradeço muito, é muito importante para mim, admiro muito o trabalho de vocês e como também pretendo ingressar na área de direito, eu fico muito feliz em poder participar aqui e admiro muito e pretendo ser como vocês, pretendo poder um dia defender os direitos da nossa classe, defender as mulheres que precisarem e de acordo com o nosso Código Penal. Eu estou muito grata, estou muito feliz, mas continuo um pouco preocupada e continuo tentando fazer algo, continuo tentando mudar a sociedade ao meu redor, o meu ciclo de pessoas, porque fazendo isso, cada pessoa que eu conseguir atingir com um pouco de conhecimento, com um pouco de
do que a gente aprendeu aqui, cada pessoa que eu atingir, cada pessoa que eu conversar, eu tenho certeza que ela vai conversar com outras pessoas e outras pessoas, e assim mais mulheres poderão ter conhecimento de tudo isso, mais mulheres poderão entender os seus direitos e saber que a violência, né, ela é sim punida e ela é sim vista com maus olhos na nossa sociedade, mesmo que não completamente ainda banida, mas eu tenho certeza, tenho convicção que com mais falas sobre isso, com encontros como esse, a gente pode fazer a nossa parte de uma forma interessante, de uma forma que realmente possa abranger essas pessoas que precisam. Eu agradeço a todos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como estudante do ensino médio, esse encontro foi muito importante para mim. Obrigado, Tatiana. Tudo bem? Foi um prazer ouvir você. Professora Natália, podemos continuar ouvindo você falar um pouquinho sobre a importância do direito na escola? Claro, desculpem aí a falha técnica, mas eu falava, né, sobre, eu não sei se a hora que o áudio cortou, mas da importância da gente ter ações horizontais e verticais de combate, né, desde a primeira infância e dentro da educação básica, falando de direitos. Isso envolve mudar nossas condutas, por exemplo, ao problematizar, né, as falas que colocam, por exemplo, o homem como mulherzinha, só um minuto, perdão, colocar que disciplina é coisa de menino e que devam ser, tudo isso está inserido assim, reforçando a reprodução da violência. Então, ela precisa ser esse espaço em que as franjas e os poros dela sejam espaços de discussão de igualdade. E como que a gente faz isso? É não discutindo só no 8 de março, mas é fazendo com que a escola, em cada momento que ela entenda necessário, ela intervenha, né, buscando corrigir as desigualdades. Por exemplo, quando a gente tem uma fala, a gente não utiliza só o e utiliza os e as estudantes, a gente se refere a esse espaço, né? Existem pessoas e essas pessoas as diferenças, né? Então, eu acho que, basicamente, a nossa ideia é isso, né? Para que a gente chegue junto à Constituição de 88 e que o feminicídio, ele seja, enfim, a futura diversidade. E eu acho que é isso. Obrigado, Natália. Enquanto vocês falavam conosco, nós recebemos aqui algumas perguntas e eu vou compartilhar com vocês agora. Então, a nossa primeira pergunta é essa aqui, enviada pela estudante Emily Rodrigues. Meu nome é Emily Rodrigues, eu sou estudante do 2º ano do ensino médio e, como uma mulher, eu tenho conhecimento das grandes e diferentes limitações que ainda existem dentro da sociedade para aquelas iguais a mim. Porém, nem todo mundo tem uma conscientização de igualdade de gênero. A minha pergunta é: quais medidas eficazes poderiam ser tomadas para que a mulher alcance seu verdadeiro lugar de voz dentro da sociedade e que, assim, a sua presença seja muito mais aparente em áreas como direito, por exemplo? Quem pode responder essa pergunta para nós? Vou responder, Renato. Obrigado. Primeiramente, eu vou pedir licença antes de responder a pergunta, só para fazer um adendo na minha fala, para não ficar confuso aí para quem estava assistindo. Eu cometi um equívoco quando eu usei que em 2002 a virgindade deixou de ser crime. Na verdade, é uma diferença entre crime e ato ilícito. Era um ato ilícito perante o nosso Código Civil, tá? E deixou de ser a partir de 2002. Né, em continuidade, a resposta da Emily, aliás, é muito legal essa pergunta.
E eu vou até aqui usar a Júlia, né, para responder. Eu acho que as medidas eficazes começam pela educação, assim como a professora Natália falou. Eu até fiquei orgulhosa, emocionada aí com as palavras da Júlia. É muito legal ver uma jovem com esse pensamento, né? E acredito que venha por causa da educação, do conhecimento que ela busca. E a luta das mulheres tem que ser cada vez mais forte, com a gente tentando, com nós tentando nos impor nos setores da sociedade, né? Então pode começar conosco, buscando conhecimento, ajudando a próxima, metendo a colher ali na violência doméstica. Pode começar com meu pai, minha mãe, alguém tem uma empresa, vou falar para ele ali empregar mais gente. Eu cresci, eu tenho uma empresa, por que não colocar 50% e 50% mulheres e homens, né? Então, nossa luta pode se dar em vários âmbitos. E, principalmente, eu acho aí que com a minha fala, vocês viram que a luta se dá muito por meio das leis, né? Porque nós somos uma sociedade regida por leis. E, então, ser mais ativa na política. A gente ainda tem muita pouca mulher, né, na política. Eu acho que nas últimas eleições eu vi um grande movimento, né, das mulheres tentando participar, tanto se elegendo como apoiando outras mulheres aí. E eu acho que isso é ideal, porque a partir de quando o nosso Congresso tiver uma pauta feminista, né, maior, essas ideias aí vão ter mais força para virarem leis e cada vez mais a gente vai poder se integrar na sociedade. Então, acredito que essas são as medidas mais eficazes aí. Nós, como um todo, lutarmos juntas, né? Mais uma pergunta aqui, eu vou compartilhar com vocês. Agora a pergunta da Giovana Levino. Meu nome é Giovana Levino Mendonça e eu estudo no ensino médio. A minha pergunta é a seguinte: mesmo com uma lei que garante a igualdade salarial, essa nem sempre é encontrada dentro do mercado de trabalho. Mas se em uma empresa houver 2 trabalhadores, sendo que um deles é uma mulher e ela ganhar menos que o seu colega de trabalho, um homem, sendo que os 2 possuem a mesma carga horária, o mesmo tempo de ocupação e a mesma escolaridade, há algo que se possa fazer para que haja a igualdade entre os salários? Doutora Raíssa, pode nos ajudar com a pergunta? Claro. Giovana, agradeço sua participação. Uma pergunta muito pertinente que faz parte da nossa sociedade, infelizmente. Como ela colocou, existe a lei, a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, ela proíbe a diferença entre salários por sexo, cor, idade ou estado civil. E também o artigo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, que garante a igualdade salarial. Infelizmente, embora exista essa previsão, o salário das mulheres corresponde a 67,92% dos homens. A gente comparar o salário com uma pizza, em que o salário dos homens seria equivalente a 8 fatias, uma pizza inteira, o salário das mulheres seria aproximadamente de 5 fatias e meia. Então, a diferença é muito grande e isso é uma realidade. Não existe hoje uma forma de obrigar o empregador, por exemplo, alguma multa, algo assim. O que acontece você pode acionar a justiça através da Justiça do Trabalho, processando a empresa, o empregador e requerendo a equiparação salarial. É a forma de conseguir essa equiparação do salário entre o homem e a mulher que exercem o mesmo cargo, a mesma função, a mesma quantidade de horas. Infelizmente, ainda é dessa forma. Existe um projeto tramitando no Senado, um projeto de lei que vai impor uma multa administrativa para o empregador. Então, a mulher pode, se esse projeto for aprovado, acredito que ela pode fazer uma denúncia e ele será multado. Então, esse projeto passar vai ser muito bom, porque isso vai fazer com que o empregador não faça essa diferença, porque ele vai ser multado se ele fizer
e não só vai arcar com as consequências se a mulher resolver entrar com uma ação judicial na Justiça do Trabalho para conseguir essa equiparação. Então, hoje em dia, ainda assim, isso é uma luta que, olha, tudo que a gente conversou aqui hoje, nas lutas que a gente enfrenta, isso ainda é uma realidade e é algo que está sendo ainda combatido. Então, eu espero que esse projeto de 2015, né, se esse projeto fosse aprovado, seria muito interessante para solucionar a diferença da questão da desigualdade salarial entre homem e mulher. Agradeço a sua participação, Giovana. E eu queria aproveitar para dizer que eu também fiquei muito feliz, muito emocionada com a fala da Júlia. Eu te dou todo o apoio para que você siga a carreira do direito. Precisamos de mulheres jovens como você. Obrigada. Bom, nós vamos ficando por aqui. Esse bate-papo foi muito agradável. Fico muito feliz de ter participado com todos vocês. Meu agradecimento à estudante do ensino médio, Júlia Rodrigues, às advogadas Raíssa e Isadora, muito obrigado pela presença, a professora doutora Natália Sganzella por trazer a visão da escola para esse momento. Agradeço a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara, canal 61.3 da Rede Aberta, canal 4 da NET e também pelas redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado, um grande abraço a todas vocês.